Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. A cautela dos mercados com o cenário internacional permaneceu ao longo dessa semana, motivada ainda pelos mesmos temas. São eles: número 1, preocupações com a guerra comercial entre Estados Unidos e China; número 2, questões geopolíticas no Oriente Médio, que ganharam um novo capítulo nessa semana após ataques de drones às instalações petrolíferas da Arábia Saudita; e número 3, sinais de desaceleração econômica global. Assim, o destaque da semana no mercado foi o movimento do dólar, que se fortaleceu frente às principais divisas. Para o Brasil, além desses fatores já mencionados, a redução no diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil tem feito com que o Brasil se torne menos atrativo, reduzindo as operações de carry trade. Esse fato seria mais uma justificativa para o fortalecimento do dólar frente ao real. Sendo assim, o real acumulou desvalorização de 1,8% na semana até a gravação desse programa, encerrando a semana cotado aos R$ 4,16 por dólar. Levando em consideração esse cenário mais adverso no exterior e principalmente em resposta a uma possível desaceleração econômica de suas economias, os bancos centrais ao redor do mundo têm agido em movimento sincronizado, adotando políticas monetárias acomodatícias, ou seja, mais propensa a estímulos. Esse fato ficou ainda mais evidente nessa semana, com as decisões de política monetária nos Estados Unidos, na Inglaterra, Japão e Brasil. Nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano, o Fed, como era previsto, cortou a Fed Fund Rate na magnitude de 0,25 pontos percentuais, para o intervalo de 1,75% a 2%. A decisão não foi unânime. Alguns membros votaram para a manutenção dos juros no nível anterior, como foi o caso do Rosengren, enquanto outros votaram para um corte mais forte, como James Bullard. No caso dos Estados Unidos, apesar dos últimos dados indicarem um ritmo de crescimento econômico ainda saudável, com destaque para os dados do mercado de trabalho, as incertezas globais, principalmente com relação aos acordos comerciais com a China e as pressões inflacionárias reduzidas, motivaram essa última redução de juros. Em relação aos próximos passos de política monetária, o Fed não se comprometeu com cortes adicionais e condicionou as próximas movimentações às divulgações dos dados macroeconômicos. Na Inglaterra, por sua vez, o Banco Central, em sua última decisão, manteve a taxa básica de juros em 0,75%, mas não descartou um corte de juros nas próximas reuniões, caso os desdobramentos relacionados ao Brexit prejudiquem a economia do país. Da mesma forma, no Japão, o Banco Central manteve a taxa de juros no patamar atual de menos 0,1%, mas se mostrou pronto para agir através de medidas de afrouxamento monetário nas próximas decisões, caso seja necessário. Por fim, o Copom, como era esperado, decidiu por unanimidade cortar a taxa básica de juros na magnitude de 0,5 pontos percentuais, levando a Selic para o patamar de 5,5%, a mínima histórica. Em seu comunicado pós-decisão, o Copom avaliou que a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir ajustes adicionais, ou seja, ao que tudo indica, o ciclo de corte de juros no Brasil não parou por aí. Em termos de próximos passos de política monetária, podemos dizer que os economistas estão divididos na taxa de juros terminal. Apesar da maioria acreditar na Selic encerrando o ano em 5% e permanecendo nesse patamar até o final de 2020, já existem economistas falando em 4,5% ou 4,75%. A grande dúvida que fica, então, é quanto à eficácia desses estímulos monetários. Serão eles suficientes para conter essa desaceleração global já em curso? Bom, diante desse cenário, passo agora a comentar os destaques de altas e baixas ao longo dessa semana. Como destaque de alta, em primeiro lugar, nós tivemos as ações da B2W com uma alta de aproximadamente 12%. Em seguida, nós tivemos as ações da Marfrig com uma alta também de 12% e, por fim, a Cielo com uma alta de aproximadamente 11,9%. Já no lado negativo, o destaque foram as ações da Azul com uma queda de 6,2%,
5,12%, seguido pelas ações da Eletrobras ON, com uma queda de 5,7%, e as ações da Gol, com uma queda de 5,7%. A queda do setor de aviação pode ser explicada pela alta do preço do petróleo, que gera uma expectativa da alta do preço de querosene de aviação, e também pela valorização do dólar. Como destaque em termos de agenda, na semana que vem, no Brasil, nós teremos a divulgação do IPCA 15, referente ao mês de setembro, e a ata do Copom. E na Europa, nós teremos o PMI, a prévia, os dados de PMI, o índice de gerente de compras, dado de confiança, que é um termômetro de atividade na zona do euro. O dado é a prévia de setembro. Este foi mais um programa Giro da Semana. Um bom final de semana a todos e bons negócios na próxima semana.